Você já imaginou como seria a nossa vida em pleno século XXI sem internet? Imagine aí, sem Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix, Spotify, Google, YouTube e entre outras mídias digitais? Imaginou, né? Eu sei, nada interessante. Pra ser sincera, eu não gosto nem de imaginar esse cenário cyber apocalíptico. Eu sou Flávia Góes e no vídeo de hoje eu vou te contar como seria o nosso dia a dia sem essa ferramenta extraordinária chamada internet. Então, eu vou pedindo para você não sair daqui, porque até o final desse vídeo você vai saber como seria a nossa vida sem internet em tempos modernos. Se você for novo aqui no canal Storytelling, aproveite para inscrever-se, ativar o sininho de notificações e, claro, ir deixando o seu gostei. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo está sendo relevante para você. Décadas antes da internet. Bom, antes de falar aqui como poderia ser a nossa vida atual, devastada por um apocalipse cibernético, nos deixando assim sem acesso nenhum à internet, é muito interessante que eu e você façamos juntos uma viagem no passado, para aproximadamente 3 décadas atrás, anos 90, época em que a internet começava a nascer no Brasil. Assim, nós saberemos como era o dia a dia daquelas pessoas nesse tempo, mesmo sem a internet. Está curioso, né? Então vem fazer essa viagem comigo. Stream de vídeos versus locadora. Se você maratona filmes e séries na sua stream de vídeos preferida, sabe que existem centenas de filmes a um clique de você, certo? Mas sabia que antes da internet a coisa era bastante diferente? Pois não existia um sistema de assinatura como temos hoje. Tinha todo um ritual. E a locadora ficava um tempão escolhendo os filmes e, além disso, tinha que tomar muito cuidado para não devolver com atrasos e certificar-se de ter rebobinado a fita antes de devolver. Do caso contrário, isso poderia lhe custar uma bela de uma multa. Um trabalhão, hein? Mensageiros versus cartas. Talvez você já ficou irritado com aquele seu amigo do WhatsApp que está online, mas não te responde, certo? Mas calma aí que você vai ficar mais tranquilo agora. Antes da internet, o meio mais comum e acessível entre a população era papel e caneta. Isso mesmo, apesar de já existir o telefone naquela época, era muito caro fazer ligações. Então, trocava-se mensagens por meio de cartas e, dependendo da distância, poderia levar semanas ou até meses para se obter uma resposta. E você é irritado com seu amigo, né? Orelhão versus mensagem de voz. Celular, mensagem de voz, imagina, era no orelhão mesmo. Você precisava comprar fichas, enfrentar fila para fazer uma pequena ligação, que poderiam durar alguns minutos e torcer para que desse tempo de conseguir dar o seu recado. Que sufoco! Rádio versus Spotify. Ouvir músicas no dia de hoje nunca foi tão simples como se pode perceber. Downloads, MP3, Spotify, mas nem sempre foi assim, viu? Se você quisesse ouvir aquela música que estava bombando no momento, tinha que ficar ligando para a rádio até conseguir pedir a sua música. Que chato, hein? Google versus enciclopédia. Hoje em dia, é muito simples fazer pesquisas, inclusive conhecer histórias de outras partes do mundo, a um clique de você. Mas isso só é possível por meio da internet, que através de mecanismos de buscas, como o Google, por exemplo, nos permite ter essa facilidade. Mas antigamente, a coisa não era tão simples assim. Para se fazer uma boa pesquisa, era necessário consultar uma enciclopédia, visitar bibliotecas ou até mesmo pedir livros emprestados. E para finalizar essa viagem no passado, eu não poderia deixar de lembrar que, na década de 90, nem sequer passava pela cabeça das pessoas ter Facebook e Instagram. Afinal, a internet estava começando, né? Mas, apesar disso, na casa da família brasileira tinha algo muito importante, uma lista telefônica. E com ela era possível conseguir números de outras pessoas e seus respectivos endereços. Bom, nessas alturas, talvez você esteja dizendo, como era difícil viver na década de 90. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa, naquele tempo ainda não existia internet.
e a cada avanço tecnológico da época era uma conquista para eles. É verdade. Apocalipse cibernético. Ao contrário da década de 90, ficar sem a internet nos dias de hoje, isso sim seria realmente algo assustador. Ela está tão entranhada em nossa rotina que literalmente se tornou algo indispensável. Mas o que aconteceria se hoje houvesse um colapso com a internet? Bom, a realidade é que as consequências seriam vastas. E não se limita apenas ao fato de você não poder trocar mensagens ou fazer postagens em redes sociais. É algo muito pior do que isso. Pense o seguinte: se não tem internet, logo não tem rede social, certo? E se não tem rede social, não tem emprego, simples assim. Se você não sabia, redes sociais como o Facebook são grandes empresas que empregam centenas de pessoas. Então, partindo desse pressuposto, pessoas que trabalham com internet, direta ou indiretamente, ficariam desempregadas. E logo teríamos desempregos em massa, consequentemente causando uma crise econômica em escala mundial. Mas não para por aí. Com o fim das redes sociais, os meios de comunicação se tornariam mais restritos e possivelmente mais caros e inacessíveis para as grandes massas. Sem a internet, as notícias chegariam mais tarde e as informações ficariam limitadas aos veículos tradicionais. Um povo menos informado se tornaria mais fácil de se controlar. Achou ruim? Poderia ficar pior ainda a situação. Um dos maiores problemas que podem ser ocasionados pela falta de internet é a forma como as transações financeiras são realizadas hoje em dia. Se a internet acabasse de repente, seu salário poderia atrasar por um bom tempo. Imagine milhões de pessoas sem dinheiro na conta devido à falta de sistemas eficientes de depósitos e pagamento. Com a falta da internet, ficaria difícil. Sem dinheiro no bolso, o povo não teria como comprar nada e o comércio entraria em pânico. Supermercados, shoppings, postos de gasolina, restaurante e todos os tipos de comércio sofreriam as consequências e muitas pessoas acabariam perdendo seus empregos. Demoraria muito até a nossa sociedade se adaptar ao mundo sem internet. Mas, voltando para a realidade, esses foram alguns exemplos do que poderia acontecer caso a nossa internet entrasse em colapso. Sem sombra de dúvidas, um cenário bastante apocalíptico. Mas pode ficar tranquilo por aí, viu? Pois isso tudo não passa de teorias. E, em minha opinião, a internet só tem a crescer. Esse vídeo foi uma sugestão de um dos nossos inscritos aqui do canal, o Val Lins. E assim como o Val, se você tiver alguma sugestão de vídeos, por favor, deixe aqui nos comentários, pois nós lemos um por um. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos. E comente aqui abaixo o que você faria se a internet acabasse hoje. Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!